Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim convidar você para fazer uma viagem no túnel do tempo, né? Lá de 1804 até 1911, para a gente conhecer um pouco da trajetória do átomo, né? Como os modelos atômicos foram criados, quais foram os experimentos que foram feitos para chegar nesses modelos atômicos. Tá curioso para descobrir? Então, cuida no vídeo. Vamos lá! Bom, galerinha, vamos lá começar a falar sobre teoria e estrutura atômica, né, que é um dos temas mais bacanas da química, é falar sobre a história do átomo. Né, a gente já sabe que a ideia do átomo ela começa lá na Grécia com Demócrito e Leucipo, né, já havíamos conversado sobre isso. E agora nós vamos começar a falar sobre os modelos atômicos, né? E o primeiro modelo atômico, né, a forma de explicar, de propor uma teoria para explicar sobre a estrutura do átomo, começou com o nosso amigo John Dalton, né, em 1804. Alguns livros colocam que o modelo de Dalton foi proposto em 1803, alguns em 1808. Então resolvi colocar aqui, né, entre 1804 e 1808, tá? O Dalton foi um cientista brilhante, né, inglês. Ele também contribuiu, ele era meteorologista também, e ele sofria de um problema de identificar as cores. Daí vem o termo daltonismo, né, em homenagem a ele. E o Dalton, com base nas leis ponderais, ele propõe a sua teoria atômica, né? Ele também se baseia nos trabalhos de Isaac Newton, né? Sobre o Isaac Newton também defendia a teoria atômica, e também os estudos do William Henry, né? Sobre a teoria da dissolução de gases, né? E com base nisso ele propõe o seu modelo atômico, e Dalton propõe alguns postulados, né? Alguns conceitos. O primeiro deles é o seguinte, de acordo com Dalton, os elementos são formados por átomos indestrutíveis e indivisíveis. Então, para Dalton, o átomo ele é a menor partícula, ele é indestrutível, ele é indivisível. E ele vai dizer também que os átomos de um mesmo elemento, eles são iguais em todas as suas qualidades. Ou seja, os átomos com as mesmas propriedades, as mesmas massas, um conjunto de átomos com as mesmas características formam um elemento. E átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Então, os átomos de sódio têm massa diferente dos átomos de ferro, por exemplo, né? E ele também vai dizer que uma substância composta é formada por espécies químicas de diferentes elementos químicos que possuem quantidade fixa de cada um deles. Como assim, Carlinhos? Ele fala que quando os elementos reagem entre si em números inteiros, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio, formam uma substância com a proporção, com a quantidade fixa, no caso a água, por exemplo, né? Quando os elementos reagem numa proporção de números inteiros, eles vão formar uma substância sempre com quantidade fixa. Esse é um dos postulados de Dalton, que é bem parecido também com a lei de Proust, né, das leis ponderais. Então, o modelo de Dalton ele explica as leis ponderais de forma muito satisfatória, tá? É um ponto que você tem que lembrar, que apesar da gente não usar mais o modelo de Dalton, né, já ter modelos mais modernos, teorias atômicas mais modernas, o modelo de Dalton ele consegue explicar as leis ponderais de forma muito formidável, tá? Então, vamos continuar. Meus queridos, esse aqui é John Dalton, né, um grande cientista, e esse aqui é a representação do seu modelo atômico, né, que é mais conhecido como modelo do bola de bilhar. Eu particularmente não gosto muito desse termo, porque às vezes você resume o trabalho do cara em bola de bilhar, mas não gosto muito não, tá? Mas os vestibulares às vezes ainda cobram, então quando você vir falar em bola de bilhar, lembre-se que é o modelo atômico de Dalton. Então, para Dalton, os átomos são pequenas esferas homogêneas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, tá? Essa é a visão de Dalton sobre os átomos, ok? Só que, meus queridos, é o seguinte, os modelos atômicos eles vão evoluindo. À medida que um modelo atômico ele consegue explicar os experimentos, ele está tranquilo, está valendo. Mas a partir do momento que a ciência vai progredindo e vai descobrindo novas coisas, novos experimentos vão sendo feitos, e se o modelo atômico que está sendo usado ele não consegue explicar os novos experimentos, né? Então esse modelo ele tem que ser mudado, tem que se fazer um novo modelo. Então a ciência ela é dinâmica, né? Tudo que se conhece sobre um átomo não se deve apenas a um cientista, mas sim ao trabalho e esforço de vários cientistas. Então a ciência ela vai progredindo. Carlinhos, então o modelo de Dalton não está certo, então não serviu para nada. Não é assim, gente. Dalton ele deu a base para os outros modelos. Então sempre o cientista ele vai fazer alguma coisa baseado no trabalho de outro. Ninguém faz nada sozinho, tá? Então a ciência ela vai progredindo.
E aí, a natureza elétrica da matéria, ela começa a ser estudada. E o modelo de Dalton, gente, o modelo de Dalton não conseguia explicar fenômenos elétricos, né? A eletrização por atrito, por exemplo, os fenômenos de descarga elétrica, as reações químicas que envolvem a eletricidade. O modelo de Dalton não explicava nada sobre fenômenos elétricos. E começou-se a fazer vários experimentos com a eletricidade que demonstravam que, será que o átomo é mesmo indivisível? Então, por exemplo, em 1833, um cientista top chamado Michael Faraday, a gente vai ouvir muito falar sobre ele no segundo ano, quando nós formos estudar a eletrólise. Ele fez vários experimentos, né, com a eletrólise. Carlinhos, o que é eletrólise? Gente, a eletrólise, de uma forma bem simples, só para vocês terem uma noção, é a quebra de uma molécula utilizando uma corrente elétrica. Então, no caso aqui, por exemplo, você tem a água. Quando você aplica uma descarga elétrica, as ligações químicas, as ligações covalentes aqui, elas são quebradas e você consegue obter novas substâncias. No caso aqui, você consegue obter gás hidrogênio e gás oxigênio a partir da quebra de duas moléculas de água, utilizando a corrente elétrica. Isso é uma eletrólise, tá? De forma bem simples. Futuramente nós vamos aprofundar bem mais. E o Faraday, ele concluiu que a eletricidade estava relacionada com a existência de alguma partícula. Existia alguma partícula subatômica, né, que estava relacionada com a eletricidade. Ainda não se sabiam o que eram os elétrons, mas o experimento de Faraday já deixou aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o átomo é mesmo indivisível? E aí, em 1856, nós temos aqui o grande William Crookes, tá? Que inventou os famosos tubos de raios catódicos ou ampolas de raios catódicos, mais conhecido atualmente em homenagem a ele como ampolas de Crookes, tá? Gente, uma coisa muito importante: os tubos de raios catódicos foram decisivos para a descoberta do elétron, tá? Que vai acontecer mais para frente. Então, os experimentos que levaram à descoberta do elétron foram utilizando as ampolas de Crookes. E os tubos de raios catódicos, né, que são as ampolas de Crookes, nada mais era do que um tubo de vidro, que dentro desse tubo você tinha um gás, tá? Um gás a baixa pressão, e era conectado nesse tubo dois eletrodos, né? Uma parte positiva e um eletrodo metal negativo, né? Duas placas metálicas, uma positiva e uma negativa. E aqui dentro era gerado a corrente elétrica de mais de 10.000 volts, e quando os tubos eram ligados, o Crookes, ele percebeu uma coisa muito interessante. Quando a ampola começou a funcionar, ele começou a observar que saía um raio da parte do cátodo. A parte negativa é o cátodo. Como os raios saíam da região do cátodo, foram chamados de raios catódicos. Mas o Crookes, ele ainda não sabia que raio era esse, mas ele percebeu que sempre ele saía do cátodo. Então os cientistas começaram a pesquisar, estudar mais essas ampolas e fazerem outro experimento com essas ampolas. Mas quem criou foi o William Crookes, em 56, tá? Segurei que a história vai ficar emocionante. E aí, gente, essa aqui, ó, só pra vocês verem, é uma ampola, tá? Uma ampola de Crookes real. Aqui é ela desligada e aqui ela em funcionamento. Ó, daqui é que saíam os raios, tá? Essa região aqui é a região do cátodo, tá bom? E aí, meus queridos, começa-se agora a investigação dos raios catódicos, até nós chegarmos na descoberta do elétron, tá? Segura na cadeira que o negócio vai ficar emocionante. Vamos lá comigo. Ó, o Goldstein, Eugen Goldstein e Joseph John Thomson, por meio de uma série de experimentos utilizando as ampolas de Crookes, eles conseguiram perceber algumas coisas, né? Chegaram a algumas conclusões. Gente, esse senhorzinho aqui, Joseph John Thomson, tá? Vai ser ele quem vai ser um personagem muito importante para a gente agora, tá? Porque ele vai ser ele que vai propor um novo modelo atômico, mas vamos por partes. Enquanto eles estudavam as ampolas de Crookes mais a fundo, eles perceberam que os raios catódicos, eles projetavam sombra quando eles incidiam sobre um anteparo, tá? Olha aqui essa figurinha. Eles colocaram uma cruzinha de metal dentro, e quando os raios catódicos batiam na cruz, ele projetava sombra. E com isso eles concluíram que esses raios sempre possuíam uma trajetória retilínea. Sempre esses raios saíam em linha reta, tá? Outro cientista, antes do Thomson e do Goldstein, que também trabalhou com os tubos de raios catódicos, foi o Peter Zeeman. Ele descobriu a natureza desses raios. Ele não descobriu o que era ainda, mas ele descobriu que esses raios tinham cargas. E ele conseguiu também prever a relação entre a carga e a massa desses raios,
né? Ele conseguiu, através dos experimentos dele. Então o trabalho do Zeeman, ele vai ser muito importante pro Thomson propor seu modelo, tá? Então a primeira observação, os raios catódicos sempre iam em linha reta. Continuando os experimentos, eles perceberam que esses raios catódicos, eles conseguiam movimentar um cataventozinho. Quando os raios catódicos batiam nesse catavento, eles faziam o catavento girar. Com isso, eles concluíram que os raios possuem inércia, possuem massa. Porque se o catavento está girando, é porque esses raios têm massa para poder empurrar, né? Então, outra observação. E por último, eles também perceberam, né, o Thomson e o Goldstein, que esses raios catódicos, quando eles eram submetidos a uma placa de carga positiva ou negativa, eles eram atraídos pela parte positiva. Carlinhos, mas os opostos se atraem. Se os raios catódicos estão sendo atraídos pelo polo positivo, então é porque eles têm carga negativa. Então, outra coisa que eles conseguiram descobrir. Só que, gente, antes do Thomson perceber essa questão dos raios de carga negativa, um cientista chamado Jean Perrin, ele já tinha feito um experimento com ímãs e ele já sabia que esses raios eles eram atraídos por placas positivas. Thomson refez esse experimento, né? E eles descobriram que o raio possui carga negativa. Só que o Thomson ele foi um pouco além, porque o Thomson ele começou a mudar o gás que tinha dentro da ampola. Ele começou a usar vários gases diferentes. E ele percebeu, gente, que independente do gás que ele usava, sempre o raio era o mesmo e sempre saía da mesma região. Aí você pensa assim comigo, Carlinhos, se independente do gás sempre era o mesmo raio, então esse raio ele é uma característica da matéria. Todas as substâncias é provável que exista partículas menores do que o átomo, né? E aí Thomson continua os seus estudos com as ampolas, já sabendo que eles têm massa, já sabendo que esse raio tem carga negativa. E aí, meus queridos, pera, momento de pausa. Coloquei aqui essa figurinha antes da gente continuar. Gente, aqui é só mais uma vez mostrando a ampola, tá? Mostrando o raio sendo desviado para a parte negativa. E, gente, essa figura aqui, chegou me arrepio, é a ampola que o próprio Thomson utilizou nos seus estudos, né, com os raios catódicos. Ela está preservada no museu até hoje. Essa é a ampola original que ele trabalhou com ela, tá? Muito massa, né? Coloquei aqui para vocês verem. Então vamos continuar. E aí, meus queridos, com base nos seus experimentos, né, com os tubos de raios catódicos, o Thomson propõe um novo modelo atômico. Em 1898, mas esse modelo ele é publicado em artigo em 1904, tá? No novo modelo atômico, Thomson começa a pensar o seguinte: poxa, essas descargas, esses tubos de raios catódicos, né, tem carga negativa, tem massa, só que o modelo de Dalton ele não conseguia explicar esses raios. E aí Thomson propõe um novo modelo. E agora, para Thomson, os átomos eles têm o Thomson vai dizer que o átomo, na verdade, ele é uma esfera de carga positiva que possui partículas de carga negativa disposta nessa esfera. Como assim, Carlinhos? Vamos lá, daqui a pouco eu volto para cá. Gente, o Thomson descobre que, na verdade, esses raios são os elétrons. Então, em 1897, o Thomson descobre que os raios catódicos, na verdade, eram partículas e estão presentes em toda a matéria, por isso que, independente do gás, sempre era o mesmo raio, e ele descobre os elétrons. Senhoras e senhores, em 1897, a primeira partícula subatômica é descoberta. Mas um detalhe, tá? Uma curiosidade. Quem dá o nome de elétron não é o Thomson. O nome elétron é proposto antes, em 1891, por um cientista chamado George Stoney, tá? E detalhe, meus queridos, além do Thomson descobrir o elétron, ele consegue calcular a relação entre a carga e a massa do elétron. Carlinhos descobriu a massa? Não, quem descobre a massa é um cientista chamado Millikan, com o experimento da gota de óleo, mais para frente. Mas o Thomson consegue determinar a relação, ou seja, a divisão entre a carga e a massa. E nós chegamos a esse valor aqui atualmente, né, que é 1,759 vezes 10 elevado a 11 calorias por grama. Em homenagem ao Thomson, essa unidade é chamada de unidade Thomson, né? Então, gente, como ele descobre os elétrons, nós temos agora um novo modelo atômico. O átomo agora não é mais uma esfera indivisível, pelo contrário, Thomson prova
a divisibilidade do átomo, e o modelo de Thomson ele é o primeiro modelo a conseguir explicar a natureza elétrica da matéria, né? A eletrólise, a descarga elétrica. O modelo de Dalton não conseguia explicar fenômenos elétricos. E agora nós temos aqui, ó, o átomo de Thomson, que é um átomo, o átomo agora é uma esfera com carga positiva, né, na qual os elétrons estão dentro de anéis, né? Os elétrons estão dentro desses anéis que estão dentro do átomo, e esses elétrons ficam se movimentando, esses elétrons ficam girando aqui dentro do átomo. E detalhe, vou voltar aqui rapidinho para vocês verem uma coisa interessante, ó. Gente, o Thomson vai dizer que... falha técnica, pronto. O Thomson vai dizer que a quantidade de elétron no átomo deve ser suficiente para anular a carga positiva, então o átomo seria eletricamente neutro. Mas ele fala que poderia acontecer desse átomo ter uma quantidade de elétrons menor. Se isso acontecesse, o átomo iria ficar eletropositivo. Caso a quantidade de elétrons fosse maior, ele ganhasse elétron, ele se tornaria um átomo eletronegativo. Gente, hoje isso é o que nós chamamos de íons, que nós vamos estudar mais para frente, tá? Mas esse conceito ele já começa a surgir aqui no modelo de Thomson, tá? Então, olha só, em 1904, né, Thomson publica o seu modelo, que alguns livros chamam de pudim de passa, né, como se o pudim fosse a parte positiva e as passas os elétrons. Mas eu particularmente também não gosto desses termos, né? Mas se porventura aparecer no seu vestibular, já sabe que é referente ao modelo de Thomson, tá? Então, primeiro modelo a explicar a natureza elétrica da matéria. Um átomo agora continua sendo uma esfera, mas agora com cargas positivas e negativas. O elétron é descoberto, mas atentem comigo para esse detalhezinho aqui, gente, ó. O modelo de Thomson incorpora novas ideias ao modelo de Dalton, mas isso não elimina o modelo de Dalton por completo, tá? Não é porque o modelo de Thomson consegue explicar mais coisas que o de Dalton não serviu para nada. Torno a bater nessa tecla. Gente, um cientista sempre faz uma coisa baseado em outro, ninguém faz nada sozinho. Dalton teve uma importância muito grande. Não conseguiu explicar tudo, é por isso que teve que se criar um novo modelo, mas ele foi a base, tá bom? Então, gente, ó, paramos aqui, 1904, o modelo de Thomson. Só que aí, novas descobertas foram sendo feitas. E uma delas, muito importante, aconteceu em 1895, quando esse carinha aqui, chamado Wilhelm Röntgen, através do seu experimento, ele descobre os raios X, né? Também utilizando as ampolas de Crookes, tá? Também utilizando os tubos de raios catódicos. E ele descobre também que esse raio-x ele conseguia penetrar alguns objetos. Essa imagem aqui é a primeira fotografia de raio-x, que no caso é a mão da esposa dele, né? Aqui dá pra você ver a aliança, ele colocou a mão da esposa dele lá e os raios atravessaram. Como ele não sabia que raio era esse, ele deu o nome de raio-x. E aí, em 1896, um ano depois, Henry Becquerel descobre a radioatividade, tá? Ele descobre que átomos conseguem emitir radiação. Carlinhos, vamos se aprofundar nisso? Agora não, só na nossa aula de radioatividade. Aí nós vamos ter uma aula completa sobre a história da radioatividade, tá? Só para você ter Comentei, porque a radioatividade ela vai ser um ponto muito importante para um novo modelo ser proposto, tá bom? Então, gente, o modelo de Thomson, apesar de explicar os fenômenos elétricos, ele não conseguia explicar a natureza da radioatividade. Como é que alguns átomos emitem radiação? Que radiação é essa? Eles não sabiam. E aí, antes de eu continuar falando sobre radioatividade, né, eu não poderia deixar de mencionar uma das cientistas que eu sou fã de carteirinha, que eu admiro muito, Madame Curie, Marie Curie, e seu marido Pierre Curie, né, a única mulher no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel, um em física e um em química, descobridora do elemento químico rádio, descobriu o elemento polônio, deu contribuições gigantes para a radioatividade, né, para a química também. Então, assim, é uma mulher fantástica que nós vamos falar bastante dela na aula de radioatividade, tá? Mas por enquanto é só para vocês a conhecerem, tá? Madame Curie, alunos, Madame Curie, seu marido, tá? Inclusive a filha dela também ganhou o prêmio Nobel. A família é top. Então vamos lá. Gente, modelo atômico de Rutherford, tá? A descoberta da radioatividade, ela contribuiu de forma significativa para que Ernest Rutherford elaborasse um novo modelo atômico. Já que o modelo de Thomson não conseguia explicar a radioatividade, os cientistas começaram a estudar, né? E um desses cientistas que começou a estudar a radioatividade foi o Rutherford. Inclusive, gente, foi ele era aluno do Thomson, tá? Foi aluno de doutorado do Thomson. E ele que descobriu a radiação alfa e a radiação beta, utilizando o experimento do chumbo, tá? Que eu vou já mostrar para vocês aqui.
O Rutherford, na verdade, quem fez o experimento das partículas alfas, que eu vou já comentar agora, não foi o Rutherford, foi seus alunos, o Geiser e o Marsden. Mas depois o Rutherford também fez o experimento e ele que interpretou os experimentos, tá? Que experimento foi ele, Carlinhos? Foi o famoso experimento das partículas alfas. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. O que foi que os alunos de Rutherford fizeram? Eles pegaram uma caixa de chumbo, uma caixa de chumbo, né, e colocaram aqui polônio, que era um elemento radioativo. E eles fizeram uma aberturazinha e o polônio começou a emitir radiação, tá? E aí os alunos do Rutherford fizeram esse experimento várias vezes, né? E eles perceberam que quando essas partículas alfas eram disparadas, elas atravessavam a folha de ouro, né? Foi o que o Rutherford fez. Ele pegou esse experimento, repetiu o experimento, né? Utilizando uma folha de ouro e ele colocou esse anteparo aqui, ó. E esse anteparo aqui, ele é revestido com uma substância que brilha, que é chamada de sulfeto de zinco. O que foi que aconteceu? Quando as partículas alfas foram emitidas, inclusive foi o próprio Rutherford que descobriu as partículas alfas, e já se sabia que as partículas alfas tinham carga positiva, tá? O que é que o Rutherford pensou? Bom, de acordo com o modelo de Thomson, ele sabia que se ele bombardeasse uma lâmina muito fina com radiação, com partícula alfa, essas partículas iriam atravessar. Porque por mais que o átomo fosse uma esfera, essas partículas em alta velocidade iam conseguir atravessar o átomo. E realmente foi isso que aconteceu. 99% das partículas atravessou a lâmina de ouro. Só que o problema, gente, o que chamou a atenção de Rutherford e da sua equipe, foi que algumas partículas sofriam um desvio, tá? E detalhe, 1 em cada 10 mil partículas acabou desviando. Como assim, Carlinhos? Olha só, a maior parte passou, atravessou a lâmina, só que algumas delas, 1 em cada 10 mil, bateu na lâmina e voltou. E isso foi algo estrombólico. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que essas partículas estão voltando? Não é para voltar, né? E aí, olha só, novamente o experimento, tá? As partículas alfa bombardeando a lâmina de ouro. A 99% delas passou, até aí não era uma surpresa para Rutherford. A surpresa dele foi que algumas sofreram um desvio. E 1 em cada 10 mil ricocheteou, né? É a expressão que ele usa no artigo dele original. Ou seja, ela bateu na folha e voltou. E isso foi surpreendente, né? E aí, como interpretar esses dados? Aí é que nós chegamos aqui, ó, os resultados do experimento. Gente, após várias observações, né, após os alunos deles repetirem esse experimento várias e várias vezes, o Marsden e o Geiser, Rutherford conseguiu explicar o que foi que aconteceu. Ou seja, 99% das partículas atravessou, cerca de 1% desviou, e 1 em cada 10 mil colidia com a lâmina e voltava. Como explicar tudo isso? Um espanto? Vamos lá. Gente, a explicação era a seguinte. Após observar os resultados, o Rutherford concluiu que os átomos não eram exatamente como o Dalton e o Thomson acreditavam. Eles não eram uma esfera maciça. Na verdade, esse átomo ele tem um grande espaço vazio. Por isso que a maioria das partículas conseguiu atravessar. Porque o átomo ele é composto por um grande espaço vazio. Entre um átomo e outro, há um grande vazio. E esse átomo ele tem um núcleo. E esse núcleo ele é muito pequeno. E toda a massa do átomo se concentra nesse núcleo. Aí olha só, as partículas alfa têm carga positiva, e isso ele já sabia, ele que descobriu as partículas alfa e beta, né? E como o núcleo também tem carga positiva, quando as partículas passavam perto do núcleo, elas eram desviadas. Carlinhos, por que 1 em cada 10 mil batia e voltava? Porque num caso extremo, uma partícula se chocava com o núcleo. Ah, Carlinhos, tô começando a entender. Olha essa figurinha aqui, ó, antes de eu voltar para cá. O que é que Rutherford concluiu? Que na verdade o átomo ele tem duas regiões. Um núcleo, que é muito pequeno, tá? Essa imagem aqui não tá na escala original. O núcleo, gente, para você ter ideia, ele é mais de 10 mil vezes menor do que a eletrosfera. Se você pegasse, por exemplo, o Castelão, é como se o estádio em si fosse a eletrosfera e o núcleo seria a cabeça de um alfinete no centro do Castelão. Tá? Então, o núcleo tem um grande espaço vazio. É por isso que a radiação atravessava. E como o núcleo é muito pequeno, por que algumas partículas desviavam? Quando elas passavam perto do núcleo, já que o núcleo também tem carga positiva, ele descobriu isso, essas partículas, por também ter carga positiva, né, cargas iguais se repelem. Então, quando elas passavam perto do núcleo, elas eram desviadas.
E como o núcleo é muito pequeno, somente 1 em cada 10.000 ia de encontro com o núcleo. Então a repulsão era tão grande que ela voltava, tá? E aí com isso, meus queridos, nós chegamos no seguinte: o átomo de Rutherford, em 1911, Rutherford propõe um novo modelo atômico que conseguia explicar a radioatividade, né, de onde é que essa radiação vinha, era do núcleo. Então a partir de agora nós temos o átomo com duas regiões: o núcleo, que é uma região pequena, densa, de carga positiva, e onde toda a massa do átomo está, tá? Toda a massa do átomo se concentra no núcleo. E a outra região agora é a eletrosfera, que é onde se encontram os elétrons que estão se movimentando ao redor do núcleo, tá? Lembrando que a eletrosfera é muito maior do que o núcleo, tá? E aí nós temos agora esse modelo de átomo que eu mostrei para vocês, tá? Só que, meus queridos, esse modelo também é conhecido como modelo planetário, né? Alguns chamam de sistema solar, como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons fossem os planetas. Claro, é só uma analogia, eu também não gosto muito desse termo, mas se porventura aparecer no seu vestibular aí qual é o modelo planetário do sistema solar, é o modelo de Rutherford, tá? Ele ganha o prêmio Nobel de Química pela sua descoberta do núcleo, apesar dele não ter gostado muito, porque ele era físico, né? E aí, gente, tinha uma dúvida importante no modelo de Rutherford, né? Se o núcleo atômico é formado por partículas positivas, que depois descobriu-se que eram os prótons, por que essas partículas não se repelem e o núcleo não desmorona? O Rutherford, ele disse que eu acredito que existem partículas neutras presentes no núcleo, porém ele não consegue provar a existência dessas partículas, mas ele já supôs que existiriam partículas dentro do núcleo que não tivesse carga, que servia só para estabilizar o núcleo, para acalmar os ânimos lá dentro, né? E realmente ele propõe o modelo dele em 1911, tá, gente? O modelo atômico de Rutherford é de 1911, o de Thomson de 1904 e o de Dalton de 1804. Em 1932, um aluno de Rutherford, chamado James Chadwick, confirma a existência dos nêutrons, utilizando um experimento na qual ele bombardeou o átomo de berílio com partículas alfas. Então, apesar do modelo de Rutherford não ter descoberto os nêutrons, apesar de Rutherford não descobrir o nêutron, quem descobre é um aluno dele só em 1932, o próprio Rutherford já supôs que existissem essas partículas, tá bom? Então, meus queridos, de uma forma bem simples, né, resumida, nós demos uma caminhada aqui pelo modelo atômico, desde Dalton, Thomson, Rutherford, tá? E aí, olha só que bacana, agora nós temos o átomo desse jeitinho, né? Paramos aqui no modelo de Rutherford. Então, no modelo de Rutherford, o átomo é composto pelo núcleo, que lembrando, essa imagem aqui não está na escala correta, né? O núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. Nesse núcleo nós temos os prótons de carga positiva e os nêutrons, que não tem carga, mas essas duas partículas têm a mesma massa, tá? E o elétron, que tem uma massa muito menor, cerca de 1865 vezes menor. O elétron é muito leve e ele tem carga negativa. E ele se localiza onde? O elétron na eletrosfera e os prótons e os nêutrons se localizam no núcleo, tá? Esse é o modelo de Rutherford, tá bom? Então, só recapitulando, o modelo de Dalton se baseia, né, ele explica as leis ponderais. O modelo de Thomson consegue explicar os fenômenos elétricos e o modelo de Thomson foi proposto baseado no experimento dos raios catódicos, e Rutherford propõe o seu modelo agora, né, com um núcleo e uma eletrosfera baseado na radioatividade, nos estudos de radioatividade e no experimento do espalhamento das partículas alfas, né, que ele bombardeia as partículas alfas nas folhas de ouro e sofre aquele desvio que a gente acabou de ver há pouco tempo, tá bom? Então, meus queridos, só para fechar, ó, essa aqui é a estrutura atômica básica, tá? Já existem outras partículas subatômicas, sim. Já se descobriram, por exemplo, o neutrino, o pósitron, partículas ainda menores, tá? O meson pi, que é uma partícula que estabiliza o núcleo do átomo, que inclusive teve a participação de um brasileiro na sua descoberta, né, César Lattes. Mas assim, por enquanto, nós vamos parar aqui na estrutura atômica básica, né? Carlinhos, o que é que eu tenho que saber sobre a estrutura atômica básica? As três principais partículas, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Representamos o próton com P+, porque ele é positivo. O elétron com E-, porque a carga do elétron é negativa. E o nêutron não tem carga, tá? A massa do próton e do nêutron é praticamente a mesma. E a massa do elétron, gente, é muito menor, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender essa viagem que a gente fez agora. Eu sei que é muita parte histórica, mas, gente, é muito importante a história da ciência. Conhecer a história da ciência, como as coisas foram descobertas, é algo fantástico, tá? E aí, para terminar, nós vamos responder aqui algumas questõezinhas, tá? Só para fixar nosso conhecimento. Vamos lá, questão de número 1.
para se divertir em casa, no caso, para se divertir aqui comigo, né? Entre 1803 e 1808, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Constarei as seguintes afirmações sobre esse modelo e assinale-as verdadeiras. Gente, essa questão é sobre o modelo de Dalton. Então você vai pensar de acordo com o que Dalton falou. Vamos lá. 1. O átomo apresentará a configuração de uma esfera rígida. Sim. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, rígida, indivisível. Então, verdadeiro. 2. Os átomos caracterizam os elementos químicos, e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os seus aspectos. Correto também. Lembra que eu falei para vocês que para Dalton, átomos de um mesmo elemento químico têm características iguais. Então, verdadeiro. 3. As transformações químicas consistem de combinação, separação e rearranjo de átomos. Sim, o Dalton dizia que numa reação química os átomos eles não são destruídos, eles se reorganizam, né? Eles se combinam e eles se rearranjam. Então aqui também está verdadeiro. 4. Compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos, unidos em uma razão fixa. Sim, é o quarto postulado, né? Até falei para vocês que para Dalton, quando os elementos químicos reagem, eles reagem para formar substâncias em uma razão fixa. Tudo bem? Então, as 4 estão corretas. Então, essa é a primeira questão. Bora para a segunda. Gente, isso é muito massa. Questãozinha da FUVEST. Vamos lá. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, né? O que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É tanto que o Thomson é conhecido como o pai do elétron. É reconhecido como contribuição de Thomson ao modelo atômico. Carlinhos, como assim? Você vai marcar o item que tenha uma contribuição que o Thomson deu ao modelo atômico. Por exemplo, letra A. O átomo ser indivisível. Gente, não, né? Pelo contrário, a partir do modelo de Thomson que a gente vê que o átomo, na verdade, ele é divisível. Quem achava que o átomo ainda era indivisível era o Dalton, então está errado, tá? B. A existência de partículas subatômicas. Sim, é a partir do modelo de Thomson que a primeira partícula subatômica é descoberta. No caso, o elétron, tá? Então, gabarito, letra B. Carlinhos, mas vamos ver as outras? Vamos. C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia? Gente, Thomson descobre o elétron sim, mas essa questão de níveis discretos de energia só vai aparecer lá no modelo de Bohr, tá? Thomson não falava nada sobre níveis de energia não, a gente vai ver isso mais pra frente. Letra D. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Gente, o modelo de Thomson não falava do núcleo. O núcleo só aparece no modelo de Rutherford, tá? Para Thomson, o átomo era uma esfera positiva com os elétrons lá dentro girando, de carga negativa, tá? E letra E. O átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Não, esse conceito de núcleo e eletrosfera é só lá no modelo de Rutherford, tá? Dalton mesmo, no caso, a existência de partículas subatômicas, que no caso a primeira delas foi o elétron, ok? Gabarito letra B. Vamos lá. Questão 3. Identifique, dentre as afirmações a seguir, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford. Ou seja, você vai marcar o item que não tem nada a ver com os trabalhos de Rutherford. Letra A. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Vala. Carlinhos, quem disse isso não foi o Dalton, não? Foi. Se for o Dalton, não foi o Rutherford. Então é a letra A. Exatamente. Gabarito letra A. Tá? Mas vamos logo aqui rapidinho. B. No átomo há grandes espaços vazios. E isso foi em Rutherford, né? Com o experimento das partículas alfas. Por isso que a maior parte dela desviava, né? Porque o átomo tem grande espaço vazio. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. Sim, por isso que as partículas sofriam desvio, porque tinham um núcleo, né? O núcleo do átomo tem carga positiva. Sim, porque lá dentro do núcleo estão os prótons, né? P+. Também é do Rutherford. E os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Sim, isso também foi descoberto, foi proposto no modelo de Rutherford. Então a única alternativa que não tem nada a ver com Rutherford é a letra A, tá bom? E para fechar, porque ao longo dos tempos os cientistas propuseram diversos modelos diferentes para representar o átomo. Gente, lembra que eu falei que a ciência ela é dinâmica? Então você propõe um modelo atômico que consegue explicar a realidade naquele tempo. Mas à medida que o tempo vai passando, que a ciência vai progredindo, que novos experimentos são feitos, novas descobertas são feitas, se aquele modelo atômico não consegue mais explicar, ele vai ter que ser substituído. Por exemplo, quando descobriu-se os fenômenos elétricos, né, o modelo de Dalton já não era mais suficiente para explicar os modelos elétricos, para explicar a natureza elétrica. E aí vem Thomson e propõe um modelo, né, a descoberta do elétron, que consegue explicar os fenômenos elétricos.
Mas aí depois descobre-se a radioatividade. E aí o modelo de Thomson, apesar de ser muito bom para os fenômenos elétricos, já não conseguiria explicar a radioatividade. E aí vem o modelo de Rutherford. Então, à medida que o tempo vai passando e novas descobertas são feitas, os modelos atômicos eles vão mudando para poder conseguir explicar o máximo de fenômenos possíveis, tá? Mas isso não quer dizer que o modelo de Thomson é melhor do que o de Dalton e o de Dalton não serve mais. Não é assim. Cada um teve sua contribuição, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Hoje a gente viu um pouco da trajetória do átomo, ainda tem mais coisa pela frente, ainda tem mais história pela frente, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. E para a atividade de vocês, eu quero que vocês refaçam, copiem os slides, tá? Que foi dito na aula, anotem as observações, o que eu falei, façam um resumo e refaça as questões que eu resolvi no slide com vocês, tá bom? O seu professor já resolveu, eu sei, mas eu quero que você refaça, copie no caderno as perguntas, os itens e responda tudo de novo, que isso vai ajudar você a fixar o conteúdo, tá ok? Então se cuide, que Deus abençoe e até a próxima.